Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar agora um pouquinho sobre a agenda globalista versus os valores da família cristã. Eu convidei para estar com a gente hoje o pastor Lamartine Pozzella, ele que é um homem que é muita autoridade para falar sobre o assunto, que além de ser um homem de Deus, muito ungido, ele também é uma pessoa muito estudiosa, né, e que está sempre ali atualizada do que está acontecendo no mundo, sempre voltada com o olhar das escrituras. Então, pastor, se você estiver aí, deixa eu ver. Olá, boa noite. E agora tá me vendo? Agora sim. Ótimo, ótimo. Pastor, então, como eu estava dizendo, né, eu vejo em vocês uma família que realmente vive, né, a palavra e que é reflexo daquilo que Deus pede para a gente, né, ser como família. Então, eu acho que é mais uma coisa para dar essa credibilidade para a nossa conversa. E eu quero começar perguntando para o senhor, né, já que o assunto é a agenda globalista versus os valores, né, da família cristã. Então, para começar, acho muito importante, a gente sabe que muitas pessoas hoje estudam o tema, mas nem todos ainda, né, estão atualizados quanto a esse assunto, que é muito vasto. Inclusive, eu vi que o senhor vai fazer uma live depois com o Vagnão, que é uma pessoa que eu também admiro muito, que eu acho que vai dar até uma continuidade no nosso assunto também, né, porque é muito longo. E eu quero saber mais do senhor. O que é a agenda globalista? Assim, sucintamente, se o senhor puder assim, falar um pouquinho para a gente dar início a esse assunto. Bom, a agenda globalista, ela tem por objetivo acabar com as fronteiras das nações. E quando a gente fala das fronteiras das nações, a gente fala de tradição, das questões culturais de cada país. Hoje, um mundo globalizado é um mundo cada vez mais onde pessoas jovens do Brasil são parecidos com jovens do Japão, dos Estados Unidos, por conta dessa massificação que as mídias sociais hoje têm, a televisão e tudo Sim. mais. A agenda globalista, ela faz parecer que as coisas, que o mundo está evoluindo para uma nova maneira de entender, uma nova ordem, como se fosse algo natural. E, na verdade, não é natural. É proposital. É uma agenda que tem por trás. Existem pessoas, né, na verdade, são bilionários que manipulam os meios de comunicação, que manipulam as leis nos países, e eles têm por objetivo acabar com as barreiras nas nações para que eles possam dominar tudo. E, para isso, eles têm que acabar com a maior de todas as barreiras, que é a família cristã. Isso vai mais para trás, Thaisa, porque quando, principalmente Gramsci, né, que foi o fundador do Partido Comunista italiano, ele chegou na União Soviética, logo depois da Revolução de 1917, ele ficou tão chocado com o que ele viu, com as atrocidades, com as mortes, que ele falou assim, olha, o comunismo está falhando do mesmo jeito que o capitalismo estava falhando. E por que isso acontece? Acontece porque o que sustenta a estrutura do Estado é a família, é a cultura. E a cultura é determinada pela família, e pela família cristã, judaico-cristã. A partir daí nasceu a visão do chamado marxismo cultural, que foi profundamente defendido pela escola de Frankfurt, que eram todos filósofos, professores judeus lá da cidade de Frankfurt, e por conta de Hitler acabaram fugindo para os Estados Unidos. Ali eles influenciaram toda uma mentalidade, porque eles foram dar aula em universidades, e ali nasceu de maneira mais assim objetiva e marqueteira o chamado marxismo cultural e a guerra cultural. A agenda desses globalistas é isso. Eles querem dominar o mundo, mas para isso eles têm que derrubar a principal barreira para eles, que é a família. E, obviamente, se uma nação tem... Você vê o que está acontecendo no Brasil. A mídia está fazendo tudo o que pode para acabar com os valores cristãos. Exatamente. No entanto, o povo brasileiro é conservador.
O povo brasileiro é cristão, eles não querem. Essa é a maior prova da razão porque o presidente Bolsonaro está cada vez mais subindo nas pesquisas. Por quê? Sim. Porque por mais que a mídia tente destruir os valores cristãos, como ele está se levantando para defender a bandeira cristã, ele está crescendo, está ficando forte. Existem muitos países ainda como resistência para essa agenda globalista, mas eles estão atacando poderosamente através da mídia, né, do cinema, da arte, os artistas todos contra. Por quê? Porque eles sabem que na hora que a família for desfacelada, pronto, eles dominam tudo. Então a agenda globalista é essa: mudar a família, a visão de família, da família tradicional judaico-cristã, porque aí terá caído a última barreira para que eles... Sim. Pastor, e aí, complementando um pouquinho o que você estava falando sobre a questão, né, deles quererem fazer a destruição desse valor, né, da família. Eles dizem que o marxismo, eles combatem 3 pilares essenciais para a nossa sociedade, né, que é a família, a política, né, o patriotismo, né, e a religião. E aí é onde entra mais aqui, né, os cristãos. O que a gente também tem visto muito, e não tão recente aí, muitos cristãos sendo perseguidos aqui no nosso país mesmo, de forma ideológica, né? Por colocar aquilo que a palavra diz, né? Sem ofender, sem agredir, né? Porque nós, como cristãos, a gente não pode fazer isso, mas a gente ama as pessoas e a gente, né, diz o que está escrito na palavra, que é aquilo que a gente crê. Então, é algo que já está muito, muito forte, mas ainda é um pouco velado. Muitas pessoas ainda não conseguem enxergar isso, né, do que realmente está por trás, que é aquilo que o senhor falou, que são os multimilionários, que são os players, né, que estão aí, que têm grande interesse nisso tudo. E sobre o marxismo cultural e tudo mais, né, o senhor falando, tem uma obra de Engels, que eu acho que ele publicou. Na verdade, muitas pessoas dizem que essa obra ela foi escrita por Marx, né? E como ele morreu antes, ele publicou e assinou a obra, que fala sobre a questão da família, né? Da propriedade privada, e é onde ele, nessa obra, ele fala de forma muito enfática que a raiz de todo o mal da sociedade não dar certo é a família, né, pastor? Então, ele coloca ali que não tem como existir igualdade social se a família não for destruída, que é onde entra aquela questão do patriarcado, né, que também leva um pouco já para a questão do feminismo atual, né? Então, mas a diferença na visão marxista de Marx e Engels para o marxismo cultural é que o Marx e o Engels, eles defendiam uma luta de classes. Para ele, o problema era a diferença de classe. E dá para entender, porque ambos viveram na Inglaterra no auge da Revolução Industrial e as condições de trabalho eram subhumanas. Literalmente, os trabalhadores eram muito oprimidos, viviam em guetos, em lugares sujos e ficavam doentes, para enriquecer os chamados industriais. Então, eles queriam fazer uma revolução do chamado proletariado, que eram os pobres, os trabalhadores, contra os burgueses, que eram os donos dos meios de produção, os industriais. Só que a revolução marxista ficou provada que ela não era a solução. Foi o Gramsci que percebeu que eles ganharam na Rússia e eles acabaram fazendo com os próprios trabalhadores que apoiaram a Revolução uma coisa horrorosa. Então, quando ele volta para a Itália, ele começa a refletir a respeito disso e ele percebe, então, ele começa a perceber que a guerra não é de burgueses contra proletários. A guerra é uma guerra cultural. E aonde a escola de Frankfurt entrou. Nós não temos que lutar. Você pode ver que hoje a chamada esquerda, ela não fala mais em luta armada, em proletário e burguês. Hoje, a agenda da esquerda ou dos marxistas cultural é levantar bandeiras das chamadas minorias. Para quê? Para gerar o caos, para gerar o ódio. Porque eles entenderam que a maneira de você destruir o poder, por exemplo, do liberalismo econômico, do capitalismo, é gerando ódio, é gerando raiva. Então, brancos é uma guerra contra negros, ideológica, né, homens pastor? contra Seria mulheres. isso? Oi?
Seria uma guerra muito mais ideológica do que... Puramente ideológica. E eu vou te dizer uma coisa, quem mais defende isso são os ricos. Uhum. Quem está na cabeça disso aí não tem nada de pobre. Ao contrário, são ricos. Eu acredito que esses players, os multibilionários, eles sabem que lá no fundo eles vão ganhar com o caos. Porque no caos, as pessoas, os assets, né, os valores econômicos dos terrenos, dos lugares vão cair. E aí eles compram mais barato, a bolsa cai, eles compram lá embaixo, e depois Sim. começa a subir, eles ficam mais ricos ainda. E eles se juntaram, principalmente a classe artística, os jornalistas, para defender isso, que o que realmente acaba com uma civilização e que gera essa diferença de pobres e ricos, de minorias e maiorias, é a visão judaico-cristã. A gente sabe que por trás disso tudo, Thaisa, Satanás está por trás de tudo. Sim. A agenda de Satanás é o quê? Eu quero acabar com a visão de Cristo. Entendeu? Então, para ele, pouco importa se é direita ou esquerda, ele quer tirar Cristo do centro da história. Tá querendo tirar Cristo da civilização ocidental. Porque quem construiu a civilização ocidental foi a visão cristã, judaico-cristã. Então, o que nós temos visto é uma agenda mundial. Eu friso aqui para você que não é uma coisa casual. Está acontecendo no mundo inteiro. O discurso está acontecendo aqui no Brasil, está nos Estados Unidos, está na Europa, é igual. Exatamente. Isso aí foi por acaso? Não, isso tem gente por trás. Tem pensadores por trás, manipulando as massas através dos meios de comunicação. Mas Deus é tão tremendo que hoje, através disso aqui que nós estamos fazendo, que é a mídia social, nós estamos sendo uma barreira poderosa. Porque Exatamente. essa barreira ainda está mostrando a força da igreja no mundo inteiro. A gente está entrando onde pode para poder resistir a esse avanço. Com certeza, pastor. E assim, né? É algo que é muito assim, faz parte da nossa realidade. E nós, como cristãos, como igreja, é muito importante que a gente não se acovarde, né? É claro que a gente não pode confrontar as pessoas com violência ou com preconceito, mas é sempre a gente não tendo aquela... Muitas vezes vem alguém para falar, perguntar a tua opinião, né? E você, óbvio, você crê na Bíblia, mas muita gente se acovarda diante disso. Então, acho que chegou o momento onde realmente nós cristãos, a gente precisa sair, né, do anonimato. A gente precisa mesmo falar sobre Cristo, sobre os valores, né, que Cristo prega. Porque, sim, eles são homens poderosos, é uma organização muito organizada financeiramente, e com influência no mundo todo, mas nós sabemos que o Deus que a gente serve, ele não perdeu o controle, né, pastor? Então, a gente precisa estar aqui para declarar, né, sobre a vida de muitos que estão perdidos aí, justamente como o senhor disse, através da mídia, né, de muitas coisas que estão sendo consumidas aí através da arte, da televisão, enfim, do entretenimento. Muitos enganos, né, que o senhor, como bem o senhor disse, que são enganos de Satanás. Thaisa, olha, eu creio que no reino de Deus existem muitas estratégias. Por exemplo, Deus tem levantado alguns apologetas. O Silas Malafaia, por exemplo, é um camarada que muita gente não gosta do jeito dele, mas o dia que esse camarada morrer, o mundo vai sentir falta dele, porque ele é aquele que vai e luta claramente, ele não tem meias palavras, ele vai e luta por aquilo que é certo, por aquilo que está na palavra. Só que esta não é a última estratégia, não é a única estratégia. Por exemplo, existem outras pessoas cuja estratégia é falar do amor de Cristo. Eu gosto demais de falar do amor de Cristo. Essa é a minha bandeira. Por quê? Porque o amor de Cristo, ele entra. Eu, ao invés de falar contra os casamentos alternativos, eu gosto de falar daquilo que Deus fez na minha vida, de levantar a beleza do casamento que Deus estabeleceu. Ao invés de eu ficar falando uma série de outras visões e narrativas espirituais, eu prefiro falar do que Jesus fez na minha vida. Eu prefiro falar do que a Bíblia diz. Sabe o que acontece? Você, depois que alcança o coração de uma pessoa necessitada com a palavra de Deus, o resultado disso, Thaisa, é que as pessoas naturalmente vão ser mudadas pelo Espírito Santo. A minha forma de combater... Jesus, se bem apresentado, ele é irresistível, né, pastor?
É irresistível, é amar, é levar Jesus, é dizer que Jesus tem Sim. transformação. E as pessoas vêm do jeito que estão, porque eu prefiro que elas venham do jeito que estão. Eu não gosto de ficar levantando bandeira, pregando contra isso, contra aquilo, contra aquilo, contra aquilo. Sim. Eu gosto de pregar, venha para Jesus e Jesus vai transformar a sua vida. Ou seja, Ele mas eu faz não a acho que a obra, minha né? forma é a única correta. Eu acho que Deus tem muitas fórmulas. Eu bato palma para o Silas, muitas vezes, pelas coisas que ele faz, e para outros também. Mas eu creio que existem pessoas que têm outro chamado, que é o chamado Exatamente. de transformar pela influência, pelo amor. É assim que eu procuro fazer na minha vida, no meu Sim. ministério. E aí também existem as pessoas que gostam, né, de ouvir o discurso do pastor Silas e outras que se identificam através, né, do Senhor com amor e o mais importante é exatamente isso, que a gente não torne isso uma guerra, porque guerra quem está fazendo são eles, né, que essa guerra é ideológica, cultural, a gente precisa elevar o reino, né, e é totalmente ao contrário de uma guerra, é amor que a gente prega, mas sempre se lembrando que é um amor com a verdade da Bíblia, né? Que a gente não tem que recuar e que nem querer se esconder, a gente precisa principalmente viver isso, né? Pastor, e diante disso tudo que a gente está falando aqui, eu queria saber do senhor sobre a questão da ideologia de gênero, né? Que eles tanto falam. O que o senhor vê essa estratégia para tirar, né, ali da criação, né? De Deus, tirar. Realmente eles querem mexer ali na soberania, né, da criação de Deus. Eu vou usar até para explicar esse termo a semântica verdadeira da palavra. Ideologia. A palavra ideia vem do grego eu vejo. Uhum. E logia tem a ver com conhecimento, com estudo. Então, a ideologia é uma forma particular de eu enxergar alguma coisa, uma ideologia marxista, capitalista, seja o que for. É uma ideia, é uma maneira de enxergar, uma visão do mundo, uma narrativa do mundo. A ideologia do gênero é uma forma, né, nova, ou pelo menos uma forma que tem sido defendida por esses globalistas, em que eles enxergam o gênero como uma coisa que você Sim, escolhe o gênero que você tem. Mas, como eu disse, isso para mim é só uma ideologia. A verdade sobre o gênero é biológica. E né? Deus fez macho e fêmea. É simples assim. Isso está no cromossomo. Então, não estou nem discutindo aqui em opção sexual. Uhum. Eu acho que isso tudo você pode ter a escolha que você quiser, mas é uma opção sua. Ou nem estou aqui simplesmente dizendo que é só uma opção. Eu acho até que existem pessoas que têm mesmo. Isso é um mistério ainda, que a ciência não descobriu, mas dá para ver pela própria observação que existem crianças que já nascem com uma Com certa tendência. manifestação, vamos dizer assim, transgênera. Uhum. Então a gente não pode fechar os olhos para isso, entendeu? Mas a regra é que Deus fez macho e fêmea. Isso é assim em todo o reino animal. E existe até no reino animal aqueles animais que são hermafroditas. Tudo bem, foi Deus que criou, mas nos gêneros dos mamíferos é macho e fêmea. Então, Sim. eu vejo a ideologia de gênero como a própria palavra diz, é uma ideologia, é uma manifestação de uma visão da qual eu discordo frontalmente, porque é diferente da visão bíblica que é clara, né? Não é o que eu penso, o que eu entendo, é o que está escrito lá. Deus Sim. fez homem e E, mulher. pastor, agora, outra pergunta que eu quero fazer para o senhor é quanto à questão do feminismo. Como isso, né? Como o feminismo ele pode trazer uma desestruturação tanto na vida, né, da mulher, como para a família, né? Para essa próxima geração que está aí. Como o senhor acredita que isso vai atingir a formação, né, da família segundo, né, os valores da palavra, segundo os valores judaicos cristãos? Como que o senhor... E qual que você acha que é o fundamento? Por que eles levantam essa bandeira? O que eles querem atingir? Qual é assim, a Ô, meta Thaisa, deles final? a gente tem que ser honesto e saber que a história foi uma história que promoveu o homem em detrimento da Uhum. mulher.
né? Sim. Até o começo do século XX, mulher não votava, Uhum. mulheres não tinham direito a voto, depois não tinham direito a trabalhar e ganhar igual aos homens, não tinham direito a dirigir. Ainda existem países no mundo que isso acontece. Sim. Por exemplo, nos países islâmicos, a mulher não pode estudar, a mulher não pode. Ela tem que andar atrás do homem. Quer dizer, óbvio que a história fez com que a mulher fosse subjugada e o Sim. homem machista, né, oprimisse a mulher. Então, em função disso, o movimento feminista ele foi muito positivo, No porque as início, mulheres né? lutaram pelos seus próprios Uhum. direitos, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente vê filmes que retratam aquela época, para nós é inadmissível. Então, eu acho que todos os movimentos que surgem contra a injustiça, eles são absolutamente válidos. Então, eu não sou contra o movimento feminista. Eu acho que o movimento feminista ele tem o seu lugar. Agora, Sim. tudo que é extremo, o remédio vira veneno. É. Quando o movimento feminista leva a mulher a achar que ela não precisa do homem, ela já está passando dos limites. Que o homem é um mal, como Uhum. muitas feministas fazem, que o homem é um Tem mal, raiva do né? É um homem, procriador. isso. Quer dizer, Uhum. gente, isso daí, de novo, deixou de ser saudável para ser uma coisa ruim. Porque não é nem a mulher. A mulher ela é autossuficiente, ela pode viver sem o homem também pode viver sem a mulher. Mas quando os dois estão juntos, eles são muito melhores, eles se completam. Eu acredito que o homem junto da mulher, eles formam uma dupla maravilhosa, pelas diferenças, primeiro, genéticas, psicológicas, espirituais. A mulher tem muitas capacidades que o homem não tem, o homem tem Sim. outras que a mulher não tem. Então, eu acho que o propósito de Deus não é um competir com o outro, é um estar ao lado do outro, não é? Complementando, né, um ao Então, quando outro. a Bíblia diz que a mulher é adjutora, é porque ela está ao lado do homem, ela não está atrás do homem. Então, Sim. por que nasceu o feminino? Por conta da opressão. Foram séculos de Uma opressão. A ideia que mulher. começou, né, com uma boa intenção, mas que ao longo do tempo ela foi se deturpando, né, pastor? Mas aí uma coisa importante dizer que o cristianismo não tem nada a ver com isso, porque Cristo ele Exatamente, é foi isso. altamente É aí que eu favorecedor queria das chegar. mulheres. Uhum. Olha aqui, para quem que Jesus se revelou primeiro como Para Cristo Maria Madalena. ressurreto? Para uma mulher. Sim. Por quê? E olha que naquele tempo o valor de um testemunho de uma mulher era metade de um homem. Uhum. Tinham que ter duas mulheres para valer o mesmo testemunho de um homem. No entanto, Jesus mandou Maria ir e comunicar que ele ressuscitou. Quer dizer, Jesus A quebrou mulher protocolos. samaritana do poço, né, Mulher que samaritana, esteve quer dizer, lá. Jesus tem uma Uhum. série de atitudes. Então, o que muitas mulheres feministas não sabem é que o cristianismo é quem mais valoriza a mulher. É. Com Sem dúvida certeza. alguma. Com Agora, é certeza. óbvio que existem muitos cristãos que deturpam a Bíblia e colocam a mulher numa posição, sabe, inferior ao homem. E, de Sim. fato, a mulher nunca foi perante Deus e jamais será inferior ao homem. Eles Aí são. já entra num padrão mais religioso, né, pastor? De religiosidade, né? Exatamente. Então, assim, o feminismo nasceu como resposta a uma injustiça, a uma opressão. Uhum. Entendeu? Assim como, por exemplo, a abolição da escravatura. No começo, ou durante muitos anos, haviam cristãos que defendiam a escravidão na Bíblia. Isso é um Sim. absurdo. Deus foi o primeiro a lutar contra a escravidão, quando ele libertou o povo do Egito. E que muita Sim. gente não sabe também que na era moderna, quem foi o primeiro a se levantar contra a escravidão foi William Wilberforce, que era um pastor e deputado, fazia parte da House of Commons, Tá da vendo? Casa dos Comuns, um deputado na Inglaterra, lutou a vida inteira por isso. E a Inglaterra foi o primeiro país
da Europa a abolir a escravatura, a abolir o tráfico negreiro. Então, você vê com a importância do cristianismo para a mudança de mentalidade. E, no entanto, tem gente que acha que o cristianismo ele é uma religião de opressão, entendeu? E não é, na verdade, o cristianismo é libertador. E é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas, que o cristianismo é libertador, e não o contrário. Com certeza, quando a gente conhece Jesus, a gente é livre, né, pastor? É algo que não tem como explicar, né? É uma liberdade que só a gente provando mesmo. Muita gente acha que se tornar cristão é viver dentro de uma prisão onde você não pode fazer muitas coisas, mas é muito pelo contrário. Você experimenta uma liberdade que antes você nem sabia o que era, né? É verdade. Exatamente isso. E, pastor, aí eu quero falar um outro tema muito complicado que a gente tem visto falar, é a questão do poliamor. Que eles dizem que você é livre para amar um dia, se você quiser ter uma relação com um homem, outro dia com uma mulher. E tem casos até onde eles falam sobre zoofilia, que isso assim é terrível. E se você buscar mais na literatura, tem citações que eles estão querendo, em alguns lugares, normatizar, né, a questão da pedofilia, trazendo isso não como um crime, mas sim como uma opção sexual. É claro que a gente sabe, como cristão, que isso é totalmente abominável aos olhos de Deus e que também é mais uma forma de destruir a família, né? Porque as pessoas não querem mais ter compromisso, não enxergam mais o matrimônio como algo interessante. Também temos uma cultura aí, se é assim que a gente pode chamar, de divórcio, casamentos sendo cada vez mais descartáveis, as pessoas cada vez mais intolerantes. E mais uma coisa que também a mídia acaba trazendo como normal, né, pastor? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Primeiro existem países que estão querendo colocar a pedofilia como um desvio de personalidade, como se fosse uma doença, para depois deixar de ser doença. Então, a verdade é essa. Eu vou responder primeiro do ponto de vista espiritual. Sim. Essa é uma forma de agredir a Deus e agredir o propósito para o qual Deus criou o sexo. Deus criou o sexo para uma relação de intimidade e compromisso. Sim. O sexo dentro do casamento, ele é uma aliança que diferencia o relacionamento de um homem com uma mulher com qualquer outra pessoa que ele tenha na vida. Um filho, um amigo, quem quer que seja. Ou seja, o sexo, ele, aos olhos de Deus, aos olhos da Bíblia, ele é uma relação íntima, espiritual, mas também é física. Ela gera a procriação, ela gera frutos, né? Mas ela também é uma forma de gerar intimidade e um relacionamento tão profundo que não tem com mais ninguém. No momento em que você desmistifica isso e torna o sexo só como uma fonte de dar prazer, aí cada vez mais nós sabemos que a pessoa vai precisar de algo ainda mais diferente para poder se erotizar. Então é isso que está acontecendo. Basta dizer que no início do século XX, quando o homem via uma canela de uma mulher, ele já ficava excitado. Depois foi subindo, 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 e hoje tem muitos jovens na internet que eles já viram cada coisa na internet que eles não se erotizam mais por nada. Precisam de um monte de coisas para serem, sei lá. Outro dia me perguntaram, o que você acha de ir num sex shop? Eu falei, desculpa, eu não quero responder essas coisas. Eu vi, pastor, até comentei com meu marido. Falei, olha, coitado, pastor, o que ele tem que responder? Sabe? Fui pego de surpresa, depois eu pensei, falei, e agora, o que eu vou responder? Eu vou responder que eu não quero nem saber dessas coisas, entendeu? Não é o que Deus me chamou para fazer e eu não vou responder. Por quê? Porque eu acho que isso tudo é simplesmente consequência do ser humano estar banalizando o sexo. Entende? Quando você namora com aquela moça por quem você se apaixona, você tem aquela atração, você se segura. Quando chega o casamento, é a coisa mais linda do mundo. Agora o camarada se junta, ele já faz tudo antes. Chega na hora, ele precisa de um monte de ajuda, porque ele nem consegue mais. E o cérebro, Thaisa, o cérebro é uma coisa interessante. Porque tanto o sexo, quanto a droga, quanto a pornografia, quanto o cigarro,
todos esses instrumentos de viciar alguém estão ligados à produção de um neurotransmissor chamado dopamina. E a dopamina faz com que a pessoa fique viciada ao prazer. Agora, o que acontece? Esses jovens que ficam cada vez mais procurando pornografia na internet, cada vez menos eles se atraem para valer por uma jovem através de coisas normais. Por isso que casamentos estão sendo destruídos. Por quê? Porque o camarada, para ele conseguir ter uma relação sexual normal, ele precisa de malabarismo, entendeu? E aí ele abandona, muitas vezes, uma mulher decente, a sua própria esposa, para ir juntar aí com uma pessoa qualquer que faz aquilo que até o diabo duvida, entendeu? Então, sim, eu acho que é isso. Uma sociedade que está erotizando tudo precisa começar a ter animais, crianças. Isso é Satanás, isso é o diabo trabalhando na mente das pessoas e tornando-as absolutamente presas, né, a isso. E não tem nada a ver com... Voltando a ser praticamente como se fosse um animal, né, pastor? Porque a pessoa perde toda a noção, né? Começa a viver exatamente, como o senhor diz, em busca de prazer. E muitas famílias realmente estão sendo destruídas pela pornografia. Eu recentemente li um relato de uma esposa falando sobre o que ela estava sofrendo quanto a isso. E, gente, é algo muito sério, sabe? É triste de ver, porque ela até me disse que ela estava lutando contra algo que não era palpável, né? Que não é uma mulher de carne e osso, que era algo que era inatingível. E acho que a gente tem que levantar esses temas dentro da igreja mesmo, né? Para que não seja um tabu, porque às vezes muitos homens lá dentro estão sofrendo quanto a isso e famílias indo embora, né? Então é importante que a gente esteja sempre orando por isso e se há um casal, né? Se existe esse problema, ter um diálogo, né? Falar, buscar ajuda de conselho pastoral, de alguém que possa orar, orientar também, né, pastor? Olha, para você ter uma ideia, dizem que o índice de pornografia entre homens adultos é acima de 70%. Como é que chama? De pornografia na internet, né? Uhum. Isso é como uma droga, isso é como o indivíduo viciado em cocaína. É a mesma área do cérebro que vicia. É a mesma área. É porque quando o indivíduo vai para a internet, fica vendo aquelas coisas, o cérebro libera dopamina, um neurotransmissor muito poderoso. O que acontece? Quando o indivíduo vai ter uma vida normal, se afasta daquilo, ele fica com uma crise de abstinência, aí ele tem que voltar de novo. E quanto mais ele vai, mais viciado ele está. Como um cara que cheira cocaína, ou que fuma crack. Como é que você se livra disso? Você tem que procurar ajuda e tem que decidir que isso não vai acontecer na tua vida. No começo, o camarada que vai abandonar a droga, ele tem que fugir que nem o diabo da cruz. Se você não tem condições de usar a internet sem fazer isso, você para a tua internet, não usa mais. Porque isso vai destruir, os casamentos estão destruídos. E olha, até dentro da igreja, viu, Thaisa? Eu conheço casos dentro da igreja de maridos que deixam de ter relação sexual com as suas mulheres porque não conseguem mais e ainda jovens. Por quê? Porque estão viciados com aquela natureza de sexo que, sabe, muito... inatingível, assim, muito exótico, né? Muito exótico, muito diferente. E aí, então, a pessoa depois fica com culpa, e aí retroalimenta isso e cada vez mais vai destruindo o relacionamento. E não é só homens, não, mulheres também, viu? Sim. Pastor, agora vamos falar um pouquinho sobre a agenda da ONU, né, de 2030 e como ao seu ver, essa agenda, ela atinge, né, a família, os valores cristãos em si, o que o senhor tem para falar sobre essa agenda aí que foi imposta e um pouquinho também o que a ONU, né, por que a ONU? Por que ela tem que ditar uma agenda? Como funciona exatamente isso? Na verdade, a ONU nasceu logo depois da Segunda Grande Guerra para evitar que o mundo tivesse uma outra barbárie como a Segunda Guerra, né? De algum tirano se levantar. Uma coisa que ninguém fala é que quem criou a ONU foram cristãos. Ela nasceu com uma agenda de defender a liberdade.
Só que com o passar do tempo, ela foi sendo aparelhada por pessoas anti-Deus, né? Contrárias a Deus, por esses globalistas, por esses bilionários que manipulam, né, os países, as nações que estão por detrás disso. Sim. A agenda da ONU 2030 é uma agenda que passa por diversas áreas. Passa primeiro pela questão ecológica, né, para ter um mundo sustentável, né, um mundo onde não se destrua, né, o planeta com os combustíveis fósseis e daí por diante. É uma agenda que passa também, no discurso deles, né, com uma diminuição das diferenças sociais, né? Porque existem países muito ricos, outros países mais pobres. Gradativamente, eles estão caminhando para a destruição da autoridade das próprias nações. Então, hoje, por exemplo, patriotismo, nacionalismo são vistos por essa agenda como fascismo. Então, o indivíduo, por exemplo, defender primeiro o seu país, como o Donald Trump, por exemplo, America First, primeiro os Estados Unidos, né? Depois o mundo, isso é visto como uma coisa horrorosa, né? A visão da ONU é uma visão multilateralista. O que significa esse multilateralismo? Isso significa que um país não pode mais definir as questões assim, domésticas do seu próprio país sem se importar com o global. Esta visão da ONU 2030 é de um mundo global. E leva a nova ordem mundial, pastor. A nova ordem mundial e um governo único. É isso que eles estão preparando, gente. É por isso que o presidente da França, por exemplo, chegou a mencionar abertamente que devia se fazer um governo para intervir, por exemplo, na Amazônia, porque a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso tudo é balela, gente. Isso tudo é vamos acabar com as nações e vamos ter um governo mundial. É isso. A ONU hoje, ela defende isso. Ela promove uma série de políticas e eles mandam projetos prontos da ONU para os congressos nacionais de cada nação, para começarem a votar leis que sejam contrárias a essa visão nacionalista, a visão, né, patriota e até mesmo a visão cristã. Não vai demorar muito tempo, eu creio que o arrebatamento da igreja vem antes disso, mas não vai demorar muito tempo quando os países vão começar a votar projetos contra o nacionalismo, contra o patriotismo e contra tudo aquilo que, vamos dizer assim, se levanta contra essa visão global. A ONU hoje, ela existe para quê? Não mais para defender as liberdades. Ao contrário, você vê os contrassensos, a ONU defende liberdade e apoia os países muçulmanos, onde a mulher é rechaçada, onde a mulher é relegada à última. Aí você vê alguém falando disso? É uma grande contradição que a gente Existem cristãos que morrem no mundo inteiro. Milhões de cristãos que são perseguidos. Ninguém fala contra isso. Agora, quando alguém fala e abre os olhos do mundo a respeito do que está sendo feito nos países que perseguem cristãos, muitas vezes países muçulmanos que matam cristãos, isso é visto como islamofobia. E aí os líderes muçulmanos são até convidados lá, né, pastor, para serem homenageados pela ONU. Vou dar um exemplo aqui, Thaisa. Quando a presidenta Dilma falou na ONU, ela falou do quê? De islamofobia. Que tínhamos que lutar contra a islamofobia. Você não viu ninguém criticando aqui no Brasil. O presidente Bolsonaro falou sobre a cristofobia. Todo mundo ficou metendo pau nele. E ele não estava falando do Brasil. Ele estava falando no mundo. Porque no mundo, né? Cristãos têm sido mortos. Agora, você não vê ninguém falando na ONU para defender os cristãos que estão sendo mortos. Entendeu? Mulheres que estão sendo mortas. Lá, o Boko Haram, por exemplo, mata, prende, estupra meninas porque estão querendo estudar. Ou seja, nós estamos hoje vivendo abertamente uma guerra contra o cristianismo e a ONU é quem está por detrás disso. Na minha opinião, isso é a agenda não da ONU, é a agenda do anticristo. É, exatamente. Isso já é uma preparação, né, pastor, para tudo aquilo que a Bíblia já
prediz e tudo aquilo que a gente já sabe que vai acontecer e que a gente está vivendo muita coisa já, né? E eu acho muito importante esse tipo de assunto. E pessoas como o senhor que não tem medo de falar abertamente, né? De que também está preocupado em esclarecer a população, levar a palavra, mas também de trazer ali a nossa, hoje, né? O que a gente vive, como a gente pode agir como cristão. Como a gente pode... o que a gente pode fazer contra tudo isso, né? É óbvio que a gente sabe que vai acabar acontecendo, né? Que o governo do anticristo ele vai acontecer, mas enquanto a palavra também diz que enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós que somos igreja, a gente vai, né? Esse mal ele não vai prosperar, ele não vai vencer o poder de Deus, né? Do Espírito Santo. E eu queria só pegar o seu gancho, Thaís, o que a gente pode fazer. Eu falei primeiro sobre a importância de pregar a verdade, de falar do amor de Cristo e tal. Mas existe uma coisa que a gente deve fazer. O voto é um instrumento muito poderoso. Não vote em pessoas que não defendam os princípios cristãos. Gente, tem gente que fala, mas política do diabo, isso. Quem vai fazer as leis são os representantes. Esse ano é ano de vereadores. Você tem que votar em cristãos, em pessoas que levantam a bandeira do cristianismo. Sabe? Vai votar daqui 2 anos para deputado estadual, deputado federal, governadores e presidente. Vote em quem está ao lado e defendendo o cristianismo. Aqui no estado de São Paulo mesmo, recentemente queriam tirar das escolas, dos livros escolares, né, aquela frase, aquela sigla, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, e botar antes da Era Comum. Isso vem da onde? Isso vem da China, gente. Isso é a China que está entrando aqui no Brasil e que já está influenciando. Nós não podemos... Foi só porque o povo chiou tanto na internet que o governador voltou atrás, mas ele chegou a permitir que a secretária da Educação fizesse isso. Então, como é que a gente pode impedir? Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que defender o cristianismo votando em pessoas comprometidas com a nossa fé. Depois que a igreja for retirada, aí o anticristo vai deitar e rolar aqui mesmo. Mas é exatamente isso, a conscientização, né, pastor? A gente tem que ver o lado espiritual, claro, né? Sempre estar orando e clamando ao Senhor, mas também ter a atitude, né? A parte prática, que nós, como cristãos, a gente tem que lembrar que nós precisamos ocupar os lugares estratégicos, né? Para que o reino de Deus ele venha fluir aqui, né? Muito bem lembrado. Exatamente. A igreja está aqui para implantar o reino de Deus. Jesus diz, venha o